Senhor nosso Deus e Pai Celestial, com corações humildes e transbordando de gratidão, nos aproximamos de Ti neste momento. Reconhecemos Tua soberania e amor incondicional que nos sustentam em todos os instantes. Kleber e Jaqueline, com suas lutas e alegrias, com seus sonhos e desafios, trazem hoje diante de Ti a sua família, um bem precioso que nos confiaste. Eles buscam em Ti a força para nutrir os laços que os unem, para encontrar a paz em meio às tempestades e para que o amor que os fundamenta se fortaleça dia após dia. O mundo, com suas pressões e distrações, muitas vezes tenta diluir a essência do que significa ser família, um santuário de acolhimento e crescimento. Existe uma fragilidade inerente aos relacionamentos humanos, uma vulnerabilidade que, sem a Tua graça, pode levar a desentendimentos, distanciamento e, em casos mais graves, a quebra de confiança. Kleber e Jaqueline sentem essa necessidade premente de um refúgio seguro, um lugar onde os corações possam pulsar em uníssono e onde a fé seja o pilar que sustenta cada membro. Eles anseiam por uma união que transcenda as aparências, uma conexão profunda que somente a Tua presença pode edificar. Eles compreendem que a família não é apenas um conjunto de pessoas que compartilham o mesmo teto, mas uma comunidade viva, onde cada indivíduo é chamado a amar, servir e perdoar. Há momentos, Senhor, em que as responsabilidades do dia a dia, as preocupações financeiras, as demandas profissionais e até mesmo as diferenças de personalidade podem criar fissuras, pequenas ou grandes, na estrutura familiar. Kleber, em sua jornada, pode sentir o peso das expectativas e a necessidade de ser o provedor, por vezes se sentindo esgotado ou incompreendido. Jaqueline, por sua vez, pode enfrentar os desafios de equilibrar as tarefas domésticas, cuidar dos filhos e ainda assim buscar realizar seus próprios objetivos e sonhos, sentindo em alguns dias a exaustão ou a solidão. Os filhos, cada um com sua individualidade e fase de desenvolvimento, também navegam por suas próprias descobertas, inseguranças e desejos, e a forma como são guiados molda o futuro que construirão. É nessa complexidade de interações e necessidades que Kleber e Jaqueline buscam a Tua orientação. Nesta oração, eles desejam abrir seus corações para que Tua luz penetre em cada canto, dissipando as sombras da discórdia e espalhando o bálsamo do Teu amor. Eles sabem que a verdadeira união não reside na ausência de conflitos, mas na capacidade de superá-los juntos, fortalecidos pela Tua mão que os ampara. A busca por essa unidade é um chamado constante, uma jornada de aprendizado e aprofundamento na arte de amar verdadeiramente, com todas as imperfeições que nos caracterizam. Kleber e Jaqueline não buscam uma perfeição ilusória, mas uma conexão autêntica, onde a vulnerabilidade seja vista como força e a honestidade como o terreno fértil para o crescimento. Eles entendem que o amor familiar exige renúncia, paciência e, acima de tudo, a busca ativa pela concórdia. Que esta oração seja um marco nessa caminhada, um momento de renovação e compromisso com os princípios divinos que devem nortear a vida em família. Eles desejam que cada interação, cada conversa, cada gesto, seja permeado pela Tua sabedoria e compaixão. Kleber e Jaqueline anseiam por testemunhar a Tua mão agindo em sua casa, transformando desafios em oportunidade de crescimento e fortalecendo os laços de afeto e respeito mútuo. Eles confiam que, ao colocarem sua família em Tuas mãos, encontrarão a direção certa para edificar um lar sólido, cheio de alegria, paz e, acima de tudo, do Teu amor que nunca falha. Que essa jornada de busca por união e amor seja um testemunho vivo da Tua presença transformadora em suas vidas. Deus de infinita bondade, hoje elevamos nossas súplicas pela capacidade de Kleber e Jaqueline em cultivar a resiliência emocional dentro de sua unidade familiar. A vida, em sua imprevisibilidade, frequentemente nos presenteia com momentos de desapontamento e frustração, situações que, se não forem bem administradas, podem gerar ressentimentos e minar a harmonia. É fundamental que os pais desenvolvam a habilidade de gerir suas próprias emoções de forma saudável, servindo de modelo positivo para os filhos. Pensamos em adversidades específicas, uma demissão inesperada de Kleber, por exemplo, ou uma dificuldade persistente de Jaqueline em lidar com uma doença crônica.
Nestes cenários, a forma como ambos processam a angústia, expressam suas preocupações e buscam soluções em conjunto definirá o impacto sobre o ambiente familiar. Que eles aprendam a não reprimir a tristeza ou a raiva, mas a canalizá-las de maneira construtiva, através do diálogo aberto e do apoio mútuo. Adicionalmente, é imperativo que a família de Kleber e Jaqueline cultive um senso de pertencimento e valorização individual, essencial contra as investidas da autocrítica ou da comparação externa. Cada membro possui talentos e características únicas, e é na celebração dessas particularidades que a verdadeira força comunitária se manifesta. Muitas vezes, a comparação com outras famílias, vista nas redes sociais ou em conversas casuais, pode gerar um sentimento de inadequação ou inveja, prejudicando a apreciação do que já existe. Kleber pode se sentir pressionado a ter um sucesso profissional que não corresponde às suas aptidões reais, enquanto Jaqueline pode desejar ter habilidades domésticas que lhe parecem inatingíveis. Que ambos ensinem aos filhos a reconhecerem suas próprias conquistas, por menores que pareçam, e a desenvolverem uma autoestima sólida, baseada em seus esforços e no amor que recebem. E no que tange à comunicação, urge que Kleber e Jaqueline aprimorem a escuta ativa, um pilar para a resolução de conflitos e para a edificação de um relacionamento de confiança. Escutar não é apenas aguardar a própria vez de falar, mas sim tentar compreender a perspectiva do outro, validar seus sentimentos e demonstrar empatia. Consideremos um desacordo comum, a disciplina dos filhos. Se Kleber e Jaqueline não se ouvem atentamente sobre suas abordagens e expectativas, podem surgir atritos que confundem a criança e enfraquecem a autoridade parental. Que eles se permitam momentos de conversa focada, sem interrupções, onde cada preocupação seja expressa com clareza e ouvida com atenção genuína, buscando um consenso. Por outro lado, é crucial que a família de Kleber e Jaqueline desenvolva a capacidade de adaptação às mudanças inevitáveis da vida. A infância dos filhos não dura para sempre. As fases de desenvolvimento trazem novas demandas e desafios próprios. Um casal que se manteve coeso amparando a infância pode se encontrar distante quando os filhos se tornam adolescentes, com interesses e preocupações que divergem dos pais. Assim, é fundamental que Kleber e Jaqueline continuem a nutrir seu próprio relacionamento, a compartilhar interesses e a encontrar tempo para o casal, mesmo em meio às exigências familiares. Eles precisam se reinventar como parceiros à medida que as circunstâncias evoluem, mantendo a chama do propósito compartilhado acesa. Finalmente, a prática do perdão, um exercício de humildade e amor cristão, é indispensável para a longevidade e saúde da unidade familiar de Kleber e Jaqueline. Todos, sem exceção, cometem erros, proferem palavras impensadas ou agem de forma egoísta. A incapacidade de perdoar, guardando mágoas e ressentimentos, é como um veneno lento que corrói os laços afetivos. Que Kleber e Jaqueline aprendam a se desculpar sinceramente quando ofenderem e a oferecer o perdão com a mesma generosidade quando forem ofendidos, reconhecendo a fragilidade humana e confiando na misericórdia divina que os sustenta. Que a memória de um erro passado não impeça a construção de um futuro de reconciliação e fortalecimento mútuo. Senhor, ao contemplarmos a jornada de Kleber e Jaqueline e a complexidade de sua vida familiar, reconhecemos a necessidade de abrirmos espaço para o cultivo de uma espiritualidade compartilhada, fundamental para a sustentação de seu amor e união. Não se trata meramente de rituais religiosos, mas de uma vivência profunda da fé que permeia o cotidiano, transformando até mesmo os momentos mais triviais em oportunidades de conexão com o divino e, consequentemente, fortalecendo os laços familiares. Considere, por exemplo, a maneira como compartilham as refeições. Em vez de serem apenas um momento de nutrição física, podem se tornar um santuário de gratidão, onde expressam juntos o reconhecimento pelas bênçãos recebidas, grandes ou pequenas, ou a forma como enfrentam os desafios do lar, buscando em oração não apenas a solução para os problemas, mas a força para perseverar e a sabedoria para aprender com as provações. Ademais, é essencial que Kleber e Jaqueline incentivem o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade em seus filhos, fomentando um ambiente onde cada um se sinta capacitado a contribuir para o bem-estar coletivo. Em vez de realizar todas as tarefas por eles,
antecipando suas necessidades, que se permitam guiá-los na descoberta de suas próprias capacidades, seja na organização de seus pertences, na execução de pequenas tarefas domésticas ou na tomada de decisões adequadas à sua idade. Esse processo, embora demande tempo e paciência, é um investimento valioso no caráter dos filhos, preparando-os para a vida adulta e fortalecendo o senso de propósito dentro de casa. Pensemos na situação em que um dos filhos, digamos, deixa seus brinquedos espalhados pelo chão. Em vez da repreensão automática, um convite à reflexão e à ação. Filho, o que podemos fazer para deixar este espaço mais agradável para todos? Outra camada crucial para a edificação de uma família unida e amorosa reside na valorização e celebração das conquistas uns dos outros, por mais singelas que pareçam. É fácil cair na rotina de apenas apontar falhas ou focar no que ainda precisa ser aperfeiçoado. Contudo, reconhecer e verbalizar o orgulho que sentem pelas realizações de Kleber no trabalho, pela dedicação de Jaqueline em seus afazeres ou pelo esforço de um filho em sua jornada escolar, cria um ambiente de encorajamento e validação mútua. Uma nota de apreço escrita à mão, um elogio sincero em público ou um jantar especial para comemorar uma pequena vitória são gestos que, embora simples, comunicam um amor profundo e incondicional, nutrindo a autoestima de cada membro e fortalecendo o sentimento de pertencimento. Adicionalmente, é vital que Kleber e Jaqueline cultivem momentos de lazer e diversão genuína em família, oportunidades para descompressão, criação de memórias afetivas e fortalecimento dos laços de amizade entre os membros. A vida, em sua intensidade, muitas vezes nos consome, deixando pouco espaço para o deleite e a descontração. Sejam passeios ao ar livre, tardes de jogos de tabuleiro, sessões de cinema em casa, ou até mesmo a exploração de novas atividades juntos, é na alegria compartilhada que a intimidade familiar se aprofunda e os corações se aproximam. Imagine a cena. Após uma semana intensa, optam por um piquenique no parque, permitindo que os filhos corram livremente, que Kleber e Jaqueline desfrutem de uma conversa relaxada e que todos juntos se reconectem com a leveza e a beleza da vida. Por fim, e não menos importante, a constante busca por aprendizado e crescimento pessoal de cada membro reflete positivamente na dinâmica familiar como um todo. Kleber e Jaqueline, ao se dedicarem ao aprimoramento de seus próprios dons e talentos, seja através de cursos, leituras ou novas experiências, tornam-se exemplos inspiradores para seus filhos. Esse compromisso com o desenvolvimento individual não é egoísta. Pelo contrário, ele enriquece a família, trazendo novas perspectivas, energias renovadas e uma maior capacidade de contribuição para o lar. Uma mente curiosa e um espírito aberto ao aprendizado permeiam o ambiente familiar, estimulando os filhos a também buscarem seus próprios caminhos de realização e autoconhecimento. Senhor, com a mente posta em fortificar ainda mais a essência do lar de Kleber e Jaqueline, enfocamos agora a importância da gestão prudente dos recursos financeiros e materiais, um aspecto que, quando negligenciado, pode se tornar uma fonte considerável de estresse e conflito. A capacidade de administrar as finanças familiares com sabedoria e transparência é um reflexo direto da confiança mútua e do compromisso com um futuro compartilhado. Envolve não apenas o planejamento de orçamentos e o controle de despesas, mas também a comunicação aberta sobre dívidas, investimentos e objetivos de longo prazo. Por exemplo, considerar um plano para a educação dos filhos, a aquisição de um bem durável, ou mesmo a reserva para emergências inesperadas, como uma doença ou um imprevisto no trabalho de Kleber, requer um diálogo honesto e decisões conjuntas. Essa diligência financeira não deve ser vista como uma carga, mas como uma demonstração tangível de amor e responsabilidade para com todos os membros da família, garantindo um ambiente de segurança e estabilidade. Ademais, a dedicação à preservação e ao aprimoramento do ambiente físico do lar, compreendido como espaço sagrado de convívio e descanso, é um outro pilar a ser considerado no fortalecimento da união familiar. Um lar que reflete cuidado e organização intrinsecamente contribui para o bem-estar emocional de seus habitantes. Pensemos na maneira como Kleber e Jaqueline organizam os espaços comuns, garantindo que sejam funcionais e acolhedores para todos.
Isso pode ir desde a manutenção regular da casa, assegurando que tudo esteja em ordem, até a criação de pequenos refúgios de paz, como um canto de leitura para Jaqueline, um espaço para os hobbies de Kleber, ou um playground seguro para os filhos. Essa atenção aos detalhes materiais demonstra um profundo apreço pelo bem-estar de cada membro, criando um convite constante à permanência e ao desfrute do convívio familiar. Outro sim, é fundamental que Kleber e Jaqueline cultivem uma visão de longo prazo regarding o legado que desejam construir e transmitir para as futuras gerações. Essa perspectiva transcende a mera preocupação com o presente e abrange a edificação de valores morais e espirituais que serão o alicerce na formação caráter dos filhos. Que eles se dediquem a ensinar, através de suas ações e palavras, princípios como integridade, compaixão, respeito pela vida e um senso de propósito que vá além das conquistas materiais. Considere, por exemplo, o impacto de Kleber e Jaqueline se envolverem em atividades de serviço comunitário, demonstrando aos filhos a importância de estender a mão ao próximo e de ser uma força positiva na sociedade. Essa influência formativa, pautada em exemplos concretos, moldará o caráter dos filhos, equipando-os com as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios do mundo com firmeza e amor. Em contrapartida, é igualmente importante que Kleber e Jaqueline aprendam a gerenciar as inevitáveis pressões externas que podem afetar a dinâmica familiar, como as comparações sociais, as críticas alheias ou as expectativas de terceiros. A tentação de moldar a família a um ideal externo, muitas vezes irreal, pode gerar frustrações e descoesões. Assim, que eles reforcem sua identidade como família, baseada em seus próprios valores e na força de seu amor mútuo, defendendo seu espaço de intimidade e suas escolhas com discernimento. A decisão de priorizar o bem-estar familiar em detrimento de aplausos externos ou de proteger seus filhos de influências negativas demonstra a maturidade e a consciência de seu papel como guardiões de seu lar. Para finalizar esta etapa, ressalte-se a necessidade de Kleber e Jaqueline buscarem o aperfeiçoamento contínuo em suas habilidades de pais e cônjuges, entendendo que a jornada familiar é um processo de aprendizado constante. Isso implica em estar abertos a buscar orientação, seja através de livros, aconselhamento cristão ou conversas com casais mais experientes, sempre com o objetivo de crescer em amor, sabedoria e paciência. A humildade de reconhecer que nem sempre possuem todas as respostas e a disposição para adaptar suas abordagens conforme as necessidades da família evoluem são características de um lar verdadeiramente resiliente e abençoado. Pensemos em Kleber e Jaqueline dedicando tempo para planejar ativamente momentos de conexão e reflexão conjunta, fortalecendo sua parceria e garantindo que seu lar permaneça um farol de amor e esperança. Senhor, ao pensarmos na edificação contínua de um lar onde o amor e a união florescem, é primordial que Kleber e Jaqueline cultivem a arte da adaptabilidade em face das mudanças inerentes ao crescimento dos filhos e às transições da vida. Isso significa ir além de uma simples flexibilidade, abraçando uma mentalidade de constante reavaliação das próprias expectativas e rotinas. Por exemplo, a transição de um filho da infância para a adolescência exige uma mudança significativa na forma de comunicação e de estabelecimento de regras disciplinares. O que funcionava quando ele tinha 8 anos pode se tornar obsoleto e até contraproducente com 12 ou 13. Kleber e Jaqueline precisam estar atentos a essas nuances, dispostos a ajustar suas abordagens, em vez de insistir em métodos que já não ressoam com a nova fase de desenvolvimento do filho. Essa capacidade de se metamorfosear como pais, mantendo sempre a base sólida do amor, é um testemunho de maturidade e dedicação. Outro sim, a busca por um equilíbrio saudável entre a vida familiar e as necessidades individuais de cada membro é um fio condutor essencial para a resiliência e a satisfação comunitária. Não se trata de uma divisão rígida, mas de uma integração consciente que reconhece e valida as aspirações pessoais de Kleber e Jaqueline, bem como de seus filhos. Para Kleber, isso pode significar a possibilidade de prosseguir com um hobby ou interesse que o revitalize, mesmo que exija ajustes na agenda familiar. Da mesma forma, Jaqueline pode necessitar de tempo dedicado ao seu desenvolvimento profissional
ou a atividades que nutram sua alma. Ignorar essas necessidades individuais em nome de um coletivismo cego pode, paradoxalmente, enfraquecer os laços, gerando frustrações veladas. A chave reside em encontrar sinergias, em apoiar e incentivar as paixões de cada um, pois um indivíduo realizado contribui mais plenamente para o bem-estar familiar. Uma outra dimensão vital para a sustentação do amor familiar reside na educação intencional sobre a importância do perdão e da reconciliação. Em qualquer convívio humano, equívocos são inevitáveis, e a capacidade de pedir desculpas genuínas e de oferecer o perdão de coração aberto é um bálsamo para as relações. Kleber e Jaqueline devem ser modelos ativos dessa prática, ensinando aos filhos que um desacordo não precisa culminar em um rompimento duradouro. Considerem uma situação em que um filho, em um momento de raiva, disse algo desrespeitoso ao outro. Em vez de uma punição severa e isolada, um processo que envolva reconhecer o erro, expressar arrependimento e, em seguida, ser perdoado e reintegrado à harmonia familiar é muito mais construtivo. Essa cultura de perdão atua como um antídoto contra o acúmulo de ressentimentos, fortalecendo a confiança e a intimidade. Além disso, é crucial que Kleber e Jaqueline cultivem a gratidão não apenas como um sentimento, mas como uma expressão ativa e diária. Agradecer pelas pequenas coisas, um gesto de carinho, uma refeição preparada, um momento de risadas compartilhadas, muda a perspectiva, transformando o ordinário em extraordinário e combatendo a tendência humana de focar no que falta. Que eles incentivem seus filhos a expressarem gratidão, seja através de palavras, pequenos presentes simbólicos ou atos de serviço. Essa prática arraigada cria um ambiente de apreciação mútua, onde cada um se sente visto e valorizado, fortalecendo o tecido do amor que os une e prevenindo o comodismo nas relações. Finalmente, a perseverança diante dos desafios é uma virtude que Kleber e Jaqueline precisam não apenas possuir, mas também transmitir aos seus filhos. A vida familiar raramente é uma linha reta de prosperidade. Existem curvas, obstáculos e momentos de turbulência. A força para continuar caminhando juntos, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, seja uma crise financeira, um problema de saúde ou um período de desunião, é o que verdadeiramente testa e aprimora o amor familiar. Que eles ensinem, através de seu próprio exemplo, que as dificuldades são oportunidades de crescimento e que a união familiar é um porto seguro capaz de resistir às tempestades. Essa resiliência, edificada na fé e no amor incondicional, é o que perpetuará a força e a beleza de seu lar. Senhor, ao buscarmos aprimorar a experiência de Kleber e Jaqueline como família, é fundamental que se concentrem na nutrição de uma comunicação não violenta, pautada pela escuta empática e pela expressão honesta de necessidades, não de demandas. Em vez de acusarem um ao outro por falhas percebidas, como, por exemplo, Kleber dizer a Jaqueline: "Você nunca arruma a casa direito." O ideal seria que expressassem seus sentimentos e necessidades de forma clara e construtiva. Sinto-me incomodado com a desordem na sala porque ela afeta meu relaxamento após o trabalho. Precisaria que a encontrássemos mais organizada. Esta abordagem, ao focar na experiência subjetiva e no desejo por uma solução harmônica, abre caminhos para o entendimento mútuo, em vez de erguer barreiras de defensiva. Essa prática, quando internalizada, transforma o diálogo de um campo de batalha em um espaço de colaboração e crescimento. Ademais, a família de Kleber e Jaqueline pode se beneficiar enormemente ao cultivar um ritual de celebração de marcos e conquistas que transcendem o material. Pensemos não apenas em aniversários ou feriados, mas na comemoração de metas pessoais alcançadas, como a conclusão de um projeto desafiador por parte de Kleber, ou a superação de um obstáculo pessoal por Jaqueline. Criar pequenas tradições, um almoço especial no domingo, uma noite dedicada a jogos de tabuleiro em família, ou até mesmo a elaboração de um pote de gratidões, onde cada um deposita bilhetes de apreciação, serve para reforçar a identidade familiar e nutrir um ambiente de reconhecimento e afeto. Essas manifestações, ao ancorarem o amor em momentos tangíveis de alegria partilhada, solidificam os laços emocionais e criam um repertório de lembranças positivas
que fortalecem a família em tempos difíceis. Outro sim, é imperativo que Kleber e Jaqueline incentivem ativamente a curiosidade intelectual e a exploração de interesses diversos em seus filhos, promovendo um ambiente onde o aprendizado contínuo é valorizado acima da mera performance acadêmica. Em vez de focar exclusivamente nas notas escolares, que tal se empenharem em despertar o fascínio por novas matérias, por debates construtivos sobre temas relevantes ou pela descoberta de talentos ocultos? Uma atividade como a visita a museus, a leitura conjunta de livros que estimulem o raciocínio crítico ou a participação em workshops sobre temas de interesse podem ser catalisadores poderosos para o desenvolvimento integral dos jovens. Essa imersão em um universo de conhecimento não apenas expande horizontes, mas também equipa os filhos com ferramentas essenciais para a autossuficiência e a adaptabilidade em um mundo em constante transformação. Por conseguinte, em vez de ignorarem as tensões ou os conflitos que inevitavelmente surgem, Kleber e Jaqueline devem encará-los como oportunidades valiosas para o aprendizado e o fortalecimento dos laços familiares. Ao invés de evitarem conversas difíceis sobre desentendimentos entre irmãos, por exemplo, deveriam facilitar um diálogo mediado, onde cada um tenha a chance de expressar seus sentimentos e buscar uma resolução que beneficie a todos. Esse processo de gestão de conflitos, quando ensinado e praticado de forma consistente, não apenas previne o acúmulo de mágoas, mas também desenvolve nos filhos habilidades cruciais para a vida adulta, como a empatia, a negociação e a resiliência. A forma como a família lida com as discórdias é, em última instância, um espelho da sua capacidade de se reinventar e se fortalecer através das adversidades. Finalmente, a construção de uma rede de apoio externa, composta por amigos confiáveis, familiares estendidos ou grupos de fé, pode oferecer a Kleber e Jaqueline um suporte emocional e prático indispensável, enriquecendo a vida familiar. Em vez de se isolarem em suas dificuldades, que busquem ativamente conexões que ofereçam perspectivas externas, encorajamento e até mesmo auxílio prático em momentos de necessidade. Um jantar compartilhado com amigos íntimos, a participação em atividades de um grupo de pais na escola, ou a troca de experiências com outros casais em conversas sinceras, podem aliviar a pressão e reforçar o senso de que não estão sozinhos em suas jornadas. Essa teia de relacionamentos saudáveis não apenas protege a família de pressões excessivas, mas também expande seu círculo de afeto e aprendizado, promovendo um ambiente de maior resiliência e bem-estar. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos como as diversas facetas da vida familiar se entrelaçam, cada uma adicionando uma nova camada de profundidade ao propósito maior. É como observar um artesão habilidoso que, com paciência e precisão, molda a argila em uma obra de arte. Cada toque, cada ajuste, embora pareça sutil isoladamente, contribui para a harmonia final da escultura. Da mesma forma, as interações diárias, os desafios superados e a busca constante por um entendimento mais profundo criam uma tapeçaria complexa, onde os fios do amor, da resiliência e da comunicação se entrelaçam para formar um padrão de significado cada vez mais rico. À medida que avançamos, torna-se evidente que a força e a beleza de um lar residem não na ausência de imperfeições, mas na forma como essas imperfeições são transformadas e utilizadas como degraus para um crescimento mútuo. Considerando a convergência dessas reflexões, o caminho a seguir se desvela com maior clareza, apontando para uma compreensão mais abrangente do que constitui uma base familiar verdadeiramente sólida e amorosa. A maneira como as diferentes esferas da vida, desde as responsabilidades mais cotidianas até os anseios mais profundos do espírito, se articulam define a própria arquitetura do lar. É no caldeirão dessas experiências variadas que se forjam os elos mais resistentes e os laços mais afetuosos. Podemos visualizar isso como a maré que, ao subir e descer, molda a costa da praia, revelando e aprofundando as belezas naturais de maneira contínua e poderosa. Cada estação da vida traz consigo novas texturas e padrões, exigindo uma navegação atenta e um coração aberto. Em vista dessas percepções acumuladas, a transição para a conclusão nos convida a olhar para o todo, não como uma soma de partes, mas como um organismo vivo, pulsante de energia e propósito.
A sabedoria reside em captar a sinfonia que surge da harmonia dessas diferentes vozes, em vez de se fixar em notas isoladas. O que emerge é uma compreensão mais integrada da dinâmica familiar, onde a interdependência e o cuidado mútuo se tornam os pilares que sustentam tudo. É como constatar que a força de um rochedo não está apenas em sua solidez individual, mas na maneira como suas diferentes formações rochosas se encaixam para resistir às intempéries, transmitindo uma mensagem de permanência e segurança. À medida que nos aproximamos do desfecho, a essência dessas reflexões nos impulsiona para uma perspectiva que abraça a totalidade da experiência humana dentro do âmago familiar. A clareza que se busca não reside em regras estritas, mas na própria vibração de um lar onde o amor é o ar que se respira, e o respeito, o solo onde as raízes se aprofundam. As diversas nuances abordadas convergem para um ponto central: a construção consciente e intencional de um refúgio que nutre, protege e impulsiona cada um de seus membros para o seu pleno potencial, enquanto fortalece a unidade do todo. Um olhar para o futuro se torna mais nítido, revelando o potencial latente em cada interação, em cada escolha, em cada momento compartilhado.